Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência então no nosso estudo aqui sobre escatologia. Para mim ser breve, hoje a gente vai entrar um pouquinho nas linhas de milenaristas ou milenistas, como algumas pessoas chamam, e fazer as separações entre amilenistas, pós-milenistas e pré-milenistas, e aí pré-milenistas, pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas, né, o dispensacionalista ou o histórico, e a gente vai trabalhar um pouquinho a questão das 70 semanas de Daniel, tá bom? Já para também tentar desmembrar um pouquinho esse negócio do pré e do pós-tribulacionismo, tá certo? Então, vamos lá. Semana passada a gente passou aqui um pouquinho sobre os principais eventos da escatologia, né? Diferenciamos um pouquinho o dispensacionalismo do aliancismo. Então, o dispensacionalismo tem três vertentes, né? Tem o clássico, que é o mais, ou o tradicional, que é o mais antigo, tem o revisado e tem o progressivo. Tem as maiores diferenças entre o último, né, o progressivo, em relação ao revisado e ao clássico. Mas se a gente for pegar o basicão assim do dispensacionalismo, principalmente o clássico, é essa divisão que eles veem na história entre Deus e o povo, né? As 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. E enquanto o aliancismo divide aí a história em 3 pactos ou 3 alianças, né? O pacto da eterna redenção, que é o primeiro que acontece antes da fundação do mundo entre a Trindade, com o propósito da salvação do homem que ainda não havia sido criado. O pacto entre Deus e os homens, que é o pacto das obras, que é quando Deus ele dá algumas obrigações para os homens cumprir, e aí Deus ele vai se revelando progressivamente, e depois o pacto da graça através de Cristo. Então, isso aqui a gente viu na última aula. Tem aí algumas imagens, coloquei os principais eventos escatológicos, né, onde existe uma concordância entre as 3 linhas: arrebatamento, ressurreição de ímpios, de justos, juízo final, grande tribulação, milênio, novos céus e nova terra. A única diferença entre as linhas é aonde se encaixa cada coisa, e se é figurado, se é literal, e a gente vai trabalhar dentro disso agora. Eu queria começar pelo pós-milenismo. O pós-milenismo, né, e eu não vou ficar aqui puxando a história para mim não ser muito longo, o pós-milenismo ele é a única visão otimista, né? Primeiramente, o que significa essa palavra? Pós-milenismo. A referência é ao milênio, que acontece em Apocalipse capítulo 20, tá bom? Apocalipse capítulo 20 é o único texto onde a Bíblia é totalmente clara ao falar: olha, esse aqui é o milênio é assim. E aí cada um vai entender o milênio de uma determinada maneira. E ser pós-milenista significa crer que primeiro vem o milênio, posteriormente Jesus volta. Então, pós-milenista: primeiro acontece o milênio, depois Jesus volta, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha em Apocalipse 20, para a gente relembrar o que tem lá? Vamos lá colocar a P20 aqui. Então, vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então, o diabo está amarrado. Primeira característica do milênio. Foi lançado no abismo, tem selo sobre ele, para que não engane mais as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que ele seja solto por um pouquinho de tempo. E aí vi tronos, assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado poder para julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tá? Os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram, e esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, o que a gente tem aqui? Resumindo, um período onde o diabo está preso, amarrado, selado, ou meramente limitado, e Cristo reina com o seu povo.
tá? Resumindo assim em palavras muito básicas. O pós-milenista, ele acredita que esse milênio que a gente acabou de ler é esse momento que nós estamos vivendo agora, tá? Aí existem divergências entre pós-milenistas e pós-milenistas. Alguns vão acreditar que é todo o período que antecede a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Outros vão crer que é o período final da era da igreja que antecede a vinda de Cristo. Por exemplo, os últimos 1000 anos antes de Jesus vir. Tá certo? E qual que é as características desse milênio? Esse milênio, ele é um período onde o evangelho vai ser pregado a toda criatura, onde o mundo inteiro vai se converter, se não o mundo inteiro, pelo menos um 99%, onde a palavra de Deus não só vai ser pregada, mas ela vai ser seguida. Então, é nesse sentido que o pós-milenista ele é otimista. Tá? Ele acredita que as coisas vão progredindo lentamente, melhorando, até que Jesus venha, tá? Até a segunda vinda de Cristo. E o pós-milenista ele usa como principal base algumas parábolas. Vou citar aqui apenas uma, como a parábola do grão de mostarda. Né? A parábola do grão de mostarda diz que o reino de Deus ele é como uma semente que quando cresce se torna maior das hortaliças. Então, ela entende a expansão do reino de Deus de maneira gradativa até se tornar, sabe, a maior de todas e o mundo ser perfeito, preparando aí para a volta de Jesus. Essas são as principais características do pós-milenismo. Tudo que tem para acontecer, ressurreição, arrebatamento, juízo final, vem depois da vinda de Cristo. Tá bom? Então, para mim ler um pouquinho aqui do slide, acho que está aqui à sua esquerda, né? Entende que o milênio, descrito em Apocalipse 20, é um período de tempo simbólico, né? Lembrando que tem diferenças aí entre pós e pós, que compreende o período final da igreja na terra antes da vinda de Jesus, onde o evangelho será pregado no mundo inteiro. Haverá paz e prosperidade nos dias que antecedem a sua vinda. E aí, após a vinda de Jesus, segue-se a ressurreição, e aí, no caso de justos e ímpios, né? O arrebatamento da igreja, para que a igreja do Senhor se encontre com Deus, juízo final, uns para o inferno, outros para o céu, e estado eterno. Tá? De maneira assim, muito resumida, esse é o pós-milenismo. Né? Parábolas aí do grão de mostarda são aquelas que reforçam, e outros textos apoiam, que eles usam para apoiar o pós-milenismo, são textos que tentam falar sobre essa universalidade da salvação e do evangelho. Deixa eu dar uma olhadinha em Oséias 2:23. Opa, era o zoom que não me deixava achar aqui. Oséias 2:23, se essa é a sigla certa para Oséias. Então, tem aí, semeá-la-ei para mim na terra, compadecer-me-ei dela, que não obteve misericórdia, e eu direi àquele que não era meu povo, tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Eu acho que eu confundi Oséias com Joel. Deixa eu colocar aqui o Joel 2:23. Não, é isso mesmo, Oséias 2:23. Deixa eu dar uma olhadinha em Isaías 45:22. São mais nesses termos aqui. Olhar para mim e sereis salvos, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, todos os termos da terra, sabe? O texto de Joel 2 tem um versículo lá que me escapou aqui. Tocar a trombeta em Sião. Deixa eu puxar aqui. A partir do 28 tem aquela promessa de efusão do Espírito. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, os jovens terão visões.
E aí isso também sobre os servos e servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ah, era 32. Daí eu tenho que fazer uma correção depois. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, eles usam esses versículos que falam, por exemplo, todo aquele que invocar o nome do Senhor, para embasar essa questão da universalidade da salvação para todos aqueles que estiverem na Terra conforme a pregação do Evangelho for progredindo. Tá bom? O pós-milenismo talvez seja, entre as correntes que nós vamos falar, o pós-milenismo talvez seja a menos seguida, tá bom? Porque quase todas as demais são pessimistas e acompanham melhor, na verdade, os textos, tanto das palavras de Jesus como das palavras de Paulo, quando diz que no final dos tempos haverá falsos profetas, rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, antes que venha o dia do Senhor. Então dizer que as coisas vão melhorar fica em contrassenso com os demais versículos. Por isso é até difícil hoje falar sobre uma denominação que seja pós-milenista. Principalmente depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, pós tantas pandemias, a experiência popular, né, evidencia essa quantidade essa decadência, como que eu posso dizer, de qualidade de vida na Terra. Então as pessoas não conseguem ver na prática o mundo melhorando para crer nesse tipo de doutrina pós-milenista. Tá? E aí tá meio feio, aqui tá bem feio, na verdade, essa imagem que eu peguei, porque ela era pequena, eu distorci, né? Essa parte que eu fiz um pouco na pressa. E aí mas tem aqui, de maneira bem simples o esquema, a era da igreja é agora, desde que Jesus veio e a igreja começou a pregar o evangelho. Antes de Jesus vir, vai ter os últimos 1000 anos, né? Vamos pegar a partir dessa linha. E aí, quando as coisas melhorarem, nos últimos 1000 anos, Jesus volta, e aí é onde acontece a ressurreição de crentes e incrédulos, julgamento e depois novos céus e nova terra. Tá? E aí, estado eterno, que é, né, as ruas de ouro que a gente tanto fala, os ímpios para o lago de fogo. E essa é a visão, talvez a mais simples de todas, que é o pós-milenismo. O amilenismo, essa palavra, ela é praticamente um termo pejorativo, uma tentativa de ofender aqueles que têm essa crença. Tá? Esse A do grego é de negação, e aí milenismo se referindo ao milênio. Então seria uma maneira de dizer que quem crê nessa doutrina não crê em milênio. E não é que eles não creem no milênio. Eles não creem em um milênio literal. O que eles entendem como milênio é um período simbólico, um espaço de tempo grande, mas não exatamente 1000 anos, tá bom? Então, né, como a gente tem aí, o amilenismo não nega a existência do milênio, apenas a compreensão que não é literal. Ele é um período simbólico, e aí como a gente já leu em Apocalipse 20, né, onde a ação de Satanás ela é limitada, tá bom? Satanás ele não está preso, mas ele não tem todo o poder, tá? O trabalho dele na Terra está restringido. Para quê? Para que a igreja possa se expandir, para que o evangelho possa ser pregado. Então, quando a gente lê Apocalipse 20, ele não é interpretado como uma sequência de Apocalipse 19. Por quê? Em Apocalipse 19, você tem o fim da grande tribulação, com Jesus voltando, os ímpios sendo mortos, o diabo sendo preso. E aí, né, o pré-milenista, que a gente vai ver daqui a pouco, entende que o milênio é uma sequência da grande tribulação e da vinda de Jesus. O amilenista entende que no capítulo 19 fechou um ciclo, o capítulo 20 começa outro ciclo, começa a história sendo contada através de uma nova parábola. E nessa parábola o diabo está limitado por cadeias, por um selo, como a gente leu, e Jesus está reinando com a igreja. E o que significa? Significa que estamos vivendo esse momento agora, né? O diabo está limitado, ele não pode agir com todas as suas forças. Jesus reina no céu,
e através do Espírito Santo aqui nos nossos corações, e a igreja tem poder para pregar o evangelho e se espalhar pelo mundo. Então, essa é a crença amilenista, tá bom? O milênio não é literal, o milênio está ocorrendo agora, tá? E essa crença, ela tem uma base a partir dos outros textos onde fala-se sobre os eventos do fim do mundo. Exemplo, que a gente já pode ter lido aqui, né? Mateus 24, acredito que a partir do versículo 21 ali você tem uma descrição, às vezes até antes, sobre esse período, da grande tribulação. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e tampouco vai ter. Se não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos vai ser abreviado. Então, se alguém disser o Cristo está ali, não dê crédito, porque vão surgir falsos cristos, falsos profetas, vão fazer sinais, mas olha o que eu tenho predito. Aí no 26, se eles vos disserem, está no deserto, não vá, está na casa, não acredite. No 27, aí ele fala, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra ao Ocidente, assim vai ser a vinda do Filho do Homem, né? Vai ser visível para todo mundo ver. No 29, depois da aflição daqueles dias, o sol escurece, a lua não dá sua luz, as estrelas caem na terra, e aí vai aparecer o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão, e ele vai vir sobre as nuvens do céu, e vai enviar os seus anjos com clamor de trombeta, e vai ajuntar os seus escolhidos dos quatro ventos do céu, de uma a outra extremidade. E aí fala, aprendei-vos essa parábola, quando a figueira... a parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Então, sabeis quando veis todas essas coisas, saber que eu tô perto. Legal. E aí vai passar a terra e céu, mas as minhas palavras não vai passar. O dia e a hora ninguém sabe, como foi nos dias de Noé. O povo vai estar desapercebido até que veio o dilúvio e levou o povo. E aí... vigiai e orai, porque não sabia o dia nem hora. E você não tem, você pode ver que eu estou lendo aqui de maneira bem, fazendo um scanning, lendo de maneira bem breve, você não tem um período onde Jesus coloca um milênio aqui. Você vai ver que no 25, Jesus ele vai falar sobre o juízo final, que uns vão estar à esquerda, outros vão estar à direita. Ele vai dizer para os que estão à direita, vinde benditos do meu Pai para o reino, e para os outros eles vão dizer, apartai-vos de mim. Mas você não tem aqui um período milenar pós-vinda de Jesus. Você tem grande tribulação, Jesus vem no céu, ajunta o seu povo, e depois você tem um julgamento. E você tem Jesus exortando o povo a ser vigilante. Tá? E aí, acho que no 25, compensa a gente dar uma olhadinha aqui. Aqui tem a parábola das 10 virgens. Deixa eu ver aqui, se eu coloco a palavra esquerda, 33. E porás, Mateus 25, 33. E porás as ovelhas à sua direita, aqui em cima, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E para os outros, tchau. Né? Então, e aí no 41, apartai-vos de mim, malditos, tive fome e não me deste de comer. E aí no 46, irão eles para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então nesse tipo de texto, que está em Marcos 13, que está em Mateus 24, você não tem Jesus falando sobre um milênio. Você tem Jesus falando sobre grande tribulação, vinda de Cristo, e aí arrebatamento, né? Jesus juntando o seu povo, os que estão vivos, e você tem julgamento, céu e inferno. Você não tem um período de milênio pós-vinda de Jesus dentro desses textos dos evangelhos, Mateus 24, Marcos 13, que são paralelos. Por conta disso, o amilenismo não acredita que o milênio venha depois da vinda de Jesus. Ele não acredita que Apocalipse 20, que trata do milênio, é uma sequência de Apocalipse 19, que é o fim da tribulação com a volta de Jesus. Tá? Então, o amilenismo ele se baseia nisso. Nesses pequenos pontos. Então, resumidamente, tá? Amilenismo é isso. Tá certo. Diferente do pós-milenismo, porque parece que é a mesma coisa, né? O pós-milenismo
e o amilenismo. Porque em ambos o milênio está antes da vinda de Jesus. Qual que é a diferença principal entre o pós e o a? O pós-milenista ele é otimista. O pós-milenista acredita que as coisas vão melhorando até a vinda de Jesus. O amilenista não. Ele está ciente que vai vir um período de grande tribulação, um anticristo, que pode ser uma pessoa ou um governo, né? E as coisas vão piorando até a vinda de Jesus. Para o pós-milenista, esse negócio de anticristo, qualquer pessoa pode ser um anticristo. Tribulação são as coisas que a gente passa no nosso dia a dia. Não existe uma grande tribulação específica, um anticristo específico. Para o amilenista, eles já consideram que pode haver, né, o anticristo, a grande tribulação, antes da vinda de Jesus. Né? Então, seria um modo de visão pessimista em relação ao final dos tempos. E aí está a sequência de eventos, né? O milênio simbólico, que é essa era da igreja que nós estamos vivendo. Depois Jesus volta, e com a destruição das nações, aí acontece o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos santos e ímpios, juízo final, início do estado eterno. Aí aqui é muito parecido com o pós-milenismo, porque depois que Jesus volta, ele volta para fazer tudo que ele tem que fazer. Julgar os homens, uns para o céu, outros para o inferno, e a gente entra no estado eterno. E aí a gente tem alguns versículos que dão base para aquilo que eles acreditam sobre o que é o milênio. Né? O que é o milênio? O diabo amarrado, limitado, e a igreja prosperando. Aí a gente tem, por exemplo, versículos como Mateus 28, 18. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então aqui entende-se como a chegada do reino de Cristo. Né? Vamos pegar Mateus 12, 19. Opa, 19. Opa, eu acho que não era Mateus 12, 19 não. Vamos corrigir isso aqui depois. Vamos dar uma olhada em João 12, 31. Ó, agora é o juízo, era 31 e 32, né? Vamos pegar aqui. Agora é o juízo desse mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então eles interpretam esse versículo como realmente a marca do início do milênio. O diabo expulso, limitado, e Jesus reinando, expandindo a igreja. Tá bom? Eu acho que sim, falta apenas mais uns 2 pontos para mim fechar aqui o amilenismo. Essa parte da ressurreição que o capítulo 20 de Apocalipse fala, que essa é a primeira ressurreição, eles não entendem que aquela é a ressurreição literal, né, dos mortos voltando à vida. O amilenista ele entende que essa ressurreição da qual fala Apocalipse 20 é a ressurreição espiritual. Né? A pessoa, quando ela não conhece Deus, ela está morta para Deus. Né? Ela está morta em seus pecados, como Paulo fala nas cartas. Né? Quando ela conhece a Cristo, ela nasce de novo, como Jesus falando com Nicodemos, né? Que é necessário que o homem ele nasça de novo. O batismo representa, né, a morte para o mundo e o novo nascimento para Cristo. Então, quando fala sobre ressurreição, para eles no capítulo 20, a pessoa ela está nascendo de novo espiritualmente, tá? E não fisicamente. Bom, é um pouquinho complicado, tá? Defender o pós-milenismo e o amilenismo, né? O pós já falei um pouquinho, o amilenismo, por conta de alguns textos em Apocalipse 20 que sugerem continuidade ao restante de todo o Apocalipse, e também por conta do fato de que Apocalipse 20 ele é um período de paz onde o diabo não pode enganar as nações, onde o diabo está completamente preso, né? E o que a gente tem na era da igreja embora o diabo ele não consiga segurar o avanço e a expansão do reino de Deus na terra,
o diabo ainda tem determinada ação na era da igreja. Eu acho que isso é pelo menos nítido, né? Em um milênio, como Apocalipse 20 descreve, onde o diabo está trancado, você não existe o mal, uma vez que a gente entende que a fonte do mal é o diabo e pessoas más induzidas pelo diabo ou pelas suas próprias ações. Em Apocalipse 20, o diabo está amarrado, não existe nenhum tipo de mal no milênio. Então é um pouquinho, sabe, difícil você dizer que o milênio de Apocalipse 20 é a era da igreja. Porque no milênio você tem um reino perfeito de Apocalipse 20. Na era da igreja, embora reconhecemos a limitação do diabo e a expansão da igreja, a expansão do reino de Deus, ainda assim existe muito mal. E se, ou melhor, né, e aqui os versículos que a gente não leu, no final do Apocalipse 20, ou melhor, no final do milênio, a gente tem novamente o diabo sendo solto. Cadê? No versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntar em batalha. Subiram-se sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Eles entendem esse pequeno pedaço como a grande tribulação, como o final onde o diabo vai recuperar o seu poder, né, e poder perseguir a igreja até que Jesus vem, né, aqui seria a segunda vinda de Jesus para ele, e desce fogo do céu e os consome. Tá certo? Então é assim que eles interpretam Apocalipse capítulo 20. Da minha percepção, outro problema que a gente tem no amilenismo são os textos que fazem link com o restante de Apocalipse. Porque na visão amilenista, Apocalipse 20 está isolado do restante do livro de Apocalipse. Para o amilenista, Apocalipse 20 está contando toda a história da igreja. O diabo amarrado quando Jesus veio a primeira vez, Jesus reinando com os seus, né? Então a igreja se multiplicando. No final do milênio, o diabo é solto por um pouco de tempo. Então, grande tribulação, o diabo perseguindo o povo, até que Jesus vem, né? A segunda vez, que é o momento que a gente leu agora, que desce fogo do céu e os consome. Então, para o amilenista, Apocalipse 20 é a história da igreja da primeira até a segunda vinda de Cristo, sem fazer conexão com o restante de Apocalipse. Quando a gente vai para versículo por versículo, você percebe que existe conexão, é inegável. Então, por exemplo, um dos motivos pelo qual eu particularmente não, mesmo com todos os problemas do pré-milenismo, é um dos motivos pelo qual eu não consigo abraçar o amilenismo, né? Então, por exemplo, vamos pegar o finalzinho de Apocalipse 19, acho que é do versículo 11 em diante. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga-se que peleja com justiça. Faz a descrição de Jesus, né? Os olhos como chama de fogo, muitos diadema, um nome escrito, a veste tingida de sangue, e ele é a palavra de Deus. E os exércitos do céu seguiam ele em cavalo branco, povo vestido de linho. Da boca dele saía uma espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aí tem um manto que está na coxa dele, e viu o anjo que está no sol e clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voavam pelo céu, vinde, juntai-vos à ceia do grande Deus, para que vocês comam as carnes dos reis, dos tribunos, dos fortes e dos seus cavalos, né? Então mandando as aves comer aí os cadáveres. E aí vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército. Aqui os reinos do mundo, o diabo, todo mundo contra Jesus. A besta foi presa, com ele o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, mostrando conexão com os capítulos anteriores, onde a besta está fazendo sinais para enganar as nações, com quem enganou e os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem, esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre.
E os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca, do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves do céu se fartaram das suas carnes. Então aqui você tem uma ligação que acontece desde o momento em que as bestas aparecem, né, lá para o capítulo 13 ou um pouco antes, onde aparece a besta que veio do mar, a besta que veio da terra, o falso profeta, tem a imagem que faz sinais e prodígios, tem a marca da besta que é colocado sobre todos aqueles que adoram a besta. E aí você tem essa conexão entre o capítulo 19 e os demais capítulos de Apocalipse, mostrando uma certa continuidade. No capítulo 20, você tem alguns resquícios dessa continuidade, né? Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, grande cadeia, prendeu o dragão, né, que é a antiga serpente, o diabo, Satanás, colocou selo. Então, o capítulo 19 o diabo foi derrotado. No capítulo 20 ele está sendo preso e selado. Então, o capítulo 20 não começou do nada, não é o início de uma nova história. E aí eu vi tronos e assentados-se sobre eles, lhe foi-lhes dado poder para julgar, e vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Que besta é essa? A besta de Apocalipse 19, 18, 17, 16. Então você tem, sabe, uma continuidade entre o livro de Apocalipse e capítulo 20, né? Então o capítulo 20 não veio do nada, não começou do nada. Então aqui João está vendo as almas de pessoas que foram mortas durante o domínio da besta, que é no meio da tribulação. Então, pela lógica, você tem uma tribulação, Jesus vem, o diabo é amarrado, e aí, em sequência, subsequentemente, você tem a vinda do milênio. Tá? Então, não adoraram a sua imagem, Apocalipse fala sobre a imagem da besta, não receberam um sinal em suas testas nem nas suas mãos, que é Apocalipse capítulo 13, se eu não estou aqui muito enganado. Então você tem uma sequência do Apocalipse 20 em relação aos demais capítulos. Tá bom? Você tem então um milênio na sequência da vinda de Jesus, que é na sequência da grande tribulação. Tá? É por isso que é um pouquinho difícil defender o amilenismo, justamente pela maneira como o milênio ele é descrito em Apocalipse 20. Então, aqui a gente tem um esqueminha para o amilenismo. Você tem a primeira vinda de Cristo e a inauguração do reino de Deus. E aqui você tem, Satanás foi preso, perdeu seu poder de enganar as nações e acusar os eleitos de Deus. Aí começa um milênio simbólico, que é entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E é a duração de uma semana profética, né, lá de Daniel, que a gente vai ver daqui a pouco. Período da pregação do Evangelho, era da igreja. Esse aqui é um milênio simbólico. Jesus reina no trono de Deus. Tá? E aí o que vem depois? O diabo vai ser solto no finalzinho, né? Se levanta o anticristo, e aí vem a grande tribulação. E aí você tem a segunda vinda de Cristo. Na segunda vinda de Cristo acontece a ressurreição dos mortos, né? Sejam ímpios ou sejam santos. Você tem a vitória de Cristo contra o diabo, Satanás sendo lançado no fogo. Então você tem todas as coisas acontecendo na vinda de Cristo. Depois só tem o juízo final, uns para o céu, outros para o inferno, estado eterno, novos céus e nova terra, ou lago de fogo e enxofre, né? O que a gente chama de inferno. Então a sequência do amilenismo é basicamente essa. Bom, depois a gente tem o pré-milenismo. O pré-milenismo ele se divide entre histórico ou pós-tribulacionista e dispensacionalista ou pré-tribulacionista. Em resumo, o pré-milenista acredita que primeiro Jesus vem, depois o milênio acontece. Tá? Como eu falei bastante aqui no amilenista, já dá para sugerir o porquê, né? Você tem no próprio Apocalipse a descrição de todos os eventos da grande tribulação através de figuras, de símbolos, de besta, de imagem, de marca da besta. Aí Jesus vem, aí inaugura-se no milênio no Apocalipse 20. Essa é basicamente a base do pré-milenismo, tá bom? É a sequência de fatos do livro de Apocalipse.
Então, o pré-milenista entende que o capítulo 19 de Apocalipse mostra a vinda de Jesus sendo seguida cronologicamente pelo capítulo 20, que traz a ressurreição dos santos e o início do milênio. Sequência de eventos pré-milenista e dispensacionalista. Primeiro vem a Era da Igreja, tá? Depois, essa Era da Igreja vai se encerrar com o arrebatamento. Depois do arrebatamento, junto com o arrebatamento tem a ressurreição dos santos, tá? A igreja vai para as bodas do Cordeiro no céu, né? Uma festa lá entre o povo que foi arrebatado. E esse arrebatamento é numa vinda de Jesus secreta, aonde ninguém vai ver. Enquanto tem as bodas do Cordeiro no céu, de 7 anos, 7 anos na terra você tem a grande tribulação. 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra. E aí, isso com o anticristo reinando, né, apostasia, e eles pregam que nesse período de grande tribulação haverá possibilidade de salvação para quem não foi salvo, para quem não foi arrebatado. Os judeus vão se converter em massa, né? O povo vai ser perseguido, e após esses 7 anos Jesus volta com a igreja na Batalha do Armagedon. Tem aí muitos detalhes, o dispensacionalista ele é mais detalhista em relação ao que acontece na grande tribulação. Todas as nações vão se juntar para pelejar contra Israel, e é o momento em que Jesus volta para exterminar os reinos do mundo, acorrentar o diabo, né? E aí entrar no milênio, que vai ser aqui na Terra. O clássico, o dispensacionalista clássico, ele vai para uma linha onde existe uma separação entre Israel e igreja. Sendo assim, muitas profecias feitas para Israel no Antigo Testamento vão se cumprir no milênio, tá? Como é o caso de Isaías 65, a reconstrução do templo, como está descrito no livro de Ezequiel, né? Acho que do 47 para frente, se eu não me engano. Então, você tem planos diferentes para Israel e para a igreja, tá bom? Então, eu sei que é muita coisa. O pré-milenismo dispensacionalista ele é mais cheio de detalhes. Então, o que aconteceu? Jesus veio, começou a era da igreja. É melhor com desenho, né? Vamos pular essa parte aqui e vamos direto para o desenho. Então, Jesus veio a primeira vez e começou a era da igreja. Acabou a era da igreja, inesperadamente, de maneira súbita, Jesus vem secretamente. É a segunda vinda, porém, parte 1. Ele vem secretamente nas nuvens, onde acontece o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos santos. Entra-se na fase da grande tribulação. Na tribulação, a igreja vai estar no céu com Cristo, nas bodas do Cordeiro, e na grande tribulação você tem judeus se convertendo em massa, você tem outras pessoas se convertendo também. As nações se juntam contra Israel para destruir Israel, e é aí que Jesus ele volta com a igreja. Mata os ímpios, acorrenta o diabo na batalha do Armagedon. Começa o milênio. No final do milênio, o diabo é solto por um período de tempo, até que desce fogo do céu e os consome, né? E aí você tem essa destruição final, os ímpios ressuscitam, e aí é feito o juízo final. Uns para o lago de fogo eterno, outros para o céu eternamente, e aí é o estado eterno, tá bom? Essa é a sequência de eventos. Esse pré-milenismo dispensacionalista, que também é chamado de pré-tribulacionista, porque o arrebatamento acontece antes da grande tribulação, ele tem mais detalhes, tá bom? Mas a gente vai tentar resumir aqui apenas nessas palavras. Igreja é diferente de Israel, existe um plano para cada um. Algumas promessas de Deus no Antigo Testamento vão se cumprir para Israel no milênio, tá? E por hora é basicamente isso. E a gente tem aí alguns versículos, né, que eles utilizam para dar mais base para esses fatos, mas que a gente vai ver daqui a pouco. Um deles, eu só não posso deixar de citar o mais básico, tá? Eles usam muito Apocalipse 3:10, que é algumas das cartas que João está escrevendo para as igrejas. E aí ele cita: como guardaste a palavra da minha paciência. Isso aqui é Jesus falando para João escrever na carta para a igreja. Como guardaste a palavra da minha paciência,
Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então eles pegam qualquer palavra que fale sobre livrar da ira futura, guardar da tentação, para dizer que o povo vai ser arrebatado antes que venha a grande tribulação. Tá bom? Fora outras tantas coisas. E aí, enquanto o pré-milenismo histórico, ele acredita na mesma sequência de eventos, com a diferença de que o arrebatamento ele só acontece no final da grande tribulação. Então a igreja passa pela grande tribulação e é arrebatada na vinda de Jesus. Tá? A vinda de Jesus não é dividida em duas partes. Então, para a gente pegar aqui, rapidinho, eu vou até pular aqui porque a gente vai ver isso depois. O pré-milenismo histórico, ele tem esse nome porque é o que é crido há mais tempo, acho que eu posso colocar dessa forma, é o mais antigo. Quando você pega alguns pais da igreja, desde Justino Marte, se não me engano, lá no século II, século III, você já tinha uma linha de pensamento mais alinhada com a igreja passando pela grande tribulação, Jesus voltando e começando o milênio depois da vinda de Jesus. Então você tem a era da igreja, a parte de grande tribulação, e aí Jesus volta no final. Quando ele volta para a reunião. Então ele arrebata a igreja, ressuscita os santos, mata os ímpios, acorrenta o diabo, e aí agora ele vai reinar 1000 anos. Depois, Satanás é solto por um pouquinho de tempo, desce fogo no céu, os consome, os ímpios são ressuscitados. Quando os ímpios são ressuscitados para o julgamento eterno. Tá bom? Então, uns para o céu, outros para o inferno. E aí entra o estado eterno. Ou o julgamento final e aí o estado eterno. Tá? Então, essa aqui é a linha. E aí vai existir alguns motivos, né, pelo qual eu sou mais alinhado com esse pré-milenismo histórico do que com o pré-milenismo dispensacionalista. Eu tinha separado aqui um slide à parte só para isso, que eu vou estar encaminhando para vocês, onde vai tratar só sobre arrebatamento. Pré-tribulacionista, mid e pós. O pré-tribulacionista, dispensacionalista, ele acredita, ele leva em consideração as 70 semanas de Daniel. O que são as 70 semanas de Daniel? Para a gente caminhar aqui para o final. Daniel capítulo 9. Vamos ver aqui. Daniel está orando a Deus nesses versículos que a gente está vendo aqui. E aí, lá para o versículo 19? Não, 20. Daniel 9, 20. Estando eu ainda falando e orando, confessando o meu pecado, pecado do meu povo, lançando minha súplica diante de Deus, estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, um dos poucos anjos citados por nome, né? Um dos dois, que eu tinha visto na minha visão a princípio, veio voando rapidamente, me tocou na hora do sacrifício, e ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, eu saí para te fazer entender o sentido. Né? Desde o princípio das tuas súplicas eu vim, porque você é um homem muito amado. E no versículo 24 ele fala: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aqui a gente tem que... Eu vou resumir algumas coisas para a gente não fazer 10 horas aqui de vídeo. Tá? Quando a gente fala semanas, a gente está falando sobre períodos de 7. Então, existia 7 semanas de anos em Israel, tá? Desde o período da lei. Não é apenas semanas de dias como nós entendemos. Tá? Até porque essa profecia aqui não faria o menor sentido quando a gente interpreta ela como sendo dias. Essas 70 semanas são semanas de ano. Cada semana são 7 anos. Uma semana, 7 anos. 2 semanas, 14 anos. E assim sucessivamente. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna,
selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então ele dá uma série de eventos e um período para que esses eventos aconteçam. Ordem para restaurar e edificar Jerusalém é a primeira. Depois, até o Messias, o príncipe. Então, já é um segundo evento, a vinda do Messias, o príncipe. E aí ele dá a sequência. Haverá 7 semanas e depois 62 semanas. O que são 7 semanas? Cada semana tem 7 anos, 7 vezes 7, 49 anos. Desde a ordem para restaurar Jerusalém, foram 49 anos. Tá? Até restaurar templo, muro e ter aquela restauração pelo fato de Jerusalém ter sido destruído pelos babilônios. Só recordando a história, o povo habitava em Jerusalém, quando Judá ainda era uma nação. A Babilônia destruiu o templo, as muralhas, matou o povo, levou alguns cativos. Depois de 70 anos, o povo retorna, sai uma ordem para que o povo retorne para Jerusalém e a reedifique. Então é disso que a gente está falando aqui. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, e aí começa o primeiro período, 7 semanas, que dá 49 anos, como eu comentei. E depois ele fala, até o Messias, o príncipe, 62 semanas. E aí, você pode fazer o cálculo, deixa eu ver aqui se eu não anotei, normalmente a gente anota ou grava. 62 semanas vezes 7, 434 anos. Somando 49 mais 434, você tem 483. Então, 483 anos para a vinda do Messias. E o cálculo dá mais ou menos exatamente isso. Desse período aqui de Daniel até a vinda de Jesus ao mundo, dá mais ou menos uns 400 a 500 anos. Tá bom? Então, ficou faltando uma semana. Não sei se você percebeu, 7 semanas mais 62 semanas dá 69 semanas. Ficou faltando uma. E aí ele fala, e depois dessas 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir vai destruir a cidade e o santuário, o seu fim será como inundação, até o fim vai ter guerra, e estão determinadas as assolações. E ele vai firmar aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre as asas da abominação virá o assolador. E isso até a consumação que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, qual que é a crença do dispensacionalista, do pré-milenista, que é pré-tribulacionista, que acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação? Passou-se 7 semanas, 49 anos, restauração de Jerusalém. Passou-se mais 62 semanas, 434 anos, Jesus veio. A partir do momento que Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu, parou a contagem das semanas. A igreja vai pregar o evangelho até a segunda vinda de Jesus nas nuvens para ela ser arrebatada. Aí a grande tribulação é a última semana, durante 7 anos. E é sobre isso que eles acreditam que ele está falando aqui. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. No caso, a 70ª semana. A semana de número 70. Aqui ele já acha que já está falando sobre o anticristo. E na metade da semana, ou seja, em 3 anos e meio, vai fazer cessar o sacrifício. Então, durante 3 anos e meio vai haver uma falsa paz, um acordo com esse anticristo, com esse príncipe do mal, vamos colocar assim, é o que passa pelo menos nas novelas, e ele vai fazer cessar o sacrifício dos judeus, a oblação, e aí vai vir sobre as asas da abominação virar o assolador. Até a consumação
assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra, até que Jesus vem e destrua o assolador. Então, na visão do pré-tribulacionista, acontece dessa seguinte maneira aqui, ó. Tá? Desenho aqui. Decreto para reconstruir Jerusalém, 7 semanas, 49 anos. Depois, até a vinda de Jesus, 434 anos. Jesus vem. Faz-se uma pausa, né? Jerusalém é destruída, inclusive, por isso que eles não acreditam que a 7ª semana acontece aqui na sequência, porque ele fala, no texto que a gente leu, ó, e depois de 62 semanas será cortado o Messias, não para si mesmo, e o povo do príncipe que virá, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. O santuário que ele se refere é o templo de Jerusalém, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo, muitos anos depois, né, praticamente 40 anos depois de Jesus. Por isso que não dá para fazer uma sequência lógica dos últimos 7 anos aqui para fechar as 70 semanas. Essa interpretação ela é futurista, tá? Então por isso que você tem aqui 70 semanas de Daniel, futurismo. Por isso que eles acreditam que vai ter toda a era da igreja, Jesus volta secretamente antes da grande tribulação, a igreja é arrebatada, e aí inicia-se a contagem da última semana, a 70ª semana. E aí 3 anos e meio de paz, ele faz cessar o sacrifício e a oferta, e 3 anos e meio de guerra até que Jesus vem novamente, e aí mata os ímpios, aprisiona o diabo, e começa o milênio. Tá certo? Então é assim que é interpretado Daniel capítulo 9 pelos dispensacionalistas. Testemunhas de Jeová e adventistas acreditam normalmente que essa última semana ela se cumpre na sequência, tá? Não existe pausa. Se cumpre aqui quando Jesus ele é morto e ressuscita. Aqui é uma imagem que eu coloquei no slide sobre as testemunhas de Jeová. Tá bom? Vocês sabem que é das testemunhas de Jeová porque Jesus está aqui morto não numa cruz, mas numa estaca, como eles creem. E aqui é adventista. A adventista acredita que a 70ª semana termina na morte de Estevão, que é o primeiro mártir. Tá certo? Então, não se encaixa muito porque aqui não tem espaço para a destruição do templo, conforme Daniel profetizou, né? Mas tem essas diferenças aqui da profecia. Então, não tem como, gente, eu falar aqui sobre pré-tribulacionismo, sobre um arrebatamento antes da grande tribulação, na visão dispensacionalista, sem citar essa complexa profecia de Daniel capítulo 9, que são as 70 semanas. Tá bom? E é basicamente isso, tá? Eles advogam que a segunda vinda de Jesus é dividida em 2 partes. Uma antes da grande tribulação, secreta para arrebatar a igreja, e outra no final da grande tribulação para colocar os pingos nos is, né? E aí eles acreditam que essa vinda ela é secreta por causa de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, onde diz que o arrebatamento, a ressurreição vai ser num piscar de olhos. Então eles falam, vai ser tão rápido que ninguém vai ver, tá? Se eles não vão ver nem as pessoas sendo arrebatadas, quem dirá Jesus vindo? Então, eles usam o texto de 1 Tessalonicenses 4, do 15 a 17, que é aquele texto que a gente já leu, que diz que Jesus ele vem nas nuvens, e nós não precederemos os que dormem, mas os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, e depois nós seremos arrebatados, para dizer que essa é a vinda secreta de Jesus nas nuvens, antes da grande tribulação. E aí, os demais textos são usados da maneira como eu expliquei. Qualquer texto que diz que a igreja vai ser livre da ira futura, eles dizem que é o texto que está dizendo que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Tá? O argumento principal é, na tribulação, Deus ele vai derramar a ira sobre os pecadores. E a ira de Deus não está destinada à igreja, mas aos ímpios. Outro argumento é que eles dizem se o arrebatamento da igreja é depois da grande tribulação, não tem como ela ser iminente.
que é ser iminente? Na hora e dia que ninguém sabe. Então, para ser iminente, tem que ser antes da tribulação. Porque senão, eu vi a hora que a tribulação começou, aí é só fazer os cálculos e eu vou saber quando Jesus vai voltar. Tá? Então, esse é um argumento deles. E, como eu já disse, né, tem uma distinção aí entre os planos de Deus e Israel. 1 Coríntios 11 mostra que Deus tem propósitos para Israel, né, e aí eles dizem, separam que Deus tem para Israel do que tem para a igreja. Comentei sobre as promessas feitas para Israel que se cumprem no milênio, nessa visão. Para a parte dos tribulacionistas, Israel é o relógio do final dos tempos. Né? Naquela parte de Mateus 24, versículo 32 em diante, eles falam, olhem para a figueira, né? Quando já os seus frutos estão maduros, é porque a hora está chegando. Então eles interpretam como sendo, olhem para Israel, quando vocês verem Israel crescendo, prosperando e edificando, é porque o final do tempo está chegando. E aí eles pegam o fato de que Israel voltou a ser Estado agora em 1947, está crescendo, está prosperando, a Liga Árabe não consegue derrubar Israel, como prova do cumprimento dessas profecias. Então, coisas que nessa visão pré-tribulacionista ou dispensacionalista vai ter durante a grande tribulação, né, ou após o arrebatamento: conversão em massa dos judeus, evangelização por parte dos judeus e dos gentios convertidos, das duas testemunhas, né, acho que citado em Apocalipse 11, aparecimento do anticristo, tá? E aí, os textos como Daniel 12, 7, já que a gente estava em Daniel, não custa dar uma passadinha aqui, são interpretados como textos para Israel, né? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas e o rio, o qual levantou a sua mão direita, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. Então ele entende como sendo tempo 1 ano, tempos 2 anos, no total 3, metade do tempo, 3 anos e meio. Quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, eles entendem que esse povo santo aqui é Israel, que vai estar no meio da grande tribulação, enquanto a igreja vai estar no céu. Que todas essas coisas serão cumpridas. Aí a profecia de Daniel 12 é um pouco mais, né, extensa, a gente vê em outro momento. E aí eles têm algumas tipologias, né? Aqui eu acho que, como o nosso tempo já foi, eu vou poupar aqui essas tipologias de entrar em detalhes. Mas, por exemplo, você tem Enoque em Gênesis sendo arrebatado antes do dilúvio. Então eles falam, olha, a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação porque Deus já deu um exemplo em Enoque. Deus tirando Ló de Sodoma e Gomorra antes de destruir Sodoma e Gomorra. Então eles entendem que são tipologias para a igreja sendo arrebatada antes da grande tribulação. O pós-tribulacionista, ele já não consegue concordar com o pré por motivos básicos. Primeiro, nenhum texto diz que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Os textos que eles usam falam sobre livrar a igreja. Concordamos que a ira de Deus é para os ímpios, e por isso os santos que estiverem na grande tribulação, eles serão livres da ira de Deus. Eles vão ser, né, poupados. Não da perseguição da besta, mas da ira que Deus vai derramar. Então, Mateus capítulo 24 é um dos textos chaves porque mostra Jesus falando sobre tribulação, na sequência a vinda dele, ajuntando todo o povo que está na terra e no céu. Tá bom? Por isso não tem como dizer que o arrebatamento vem antes. Porque a Bíblia também não fala em nenhum momento que a segunda vinda de Jesus é dividida em duas partes, ou que ela seria secreta, mas que todo olho veria. Conforme Mateus 24, é argumento suficiente para defender um arrebatamento da igreja pós-tribulacionista. Tá? Uma ideia antiga que vem desde Justino Marte. Aqui a gente já comentou um pouco, mas compensa a gente voltar. Lá em Apocalipse 20,
fala que que Apocalipse 20, Jesus voltou no final da grande tribulação em Apocalipse 19. Em Apocalipse 20 o diabo está preso e ele fala, olha, essa é a primeira ressurreição. Ou seja, em 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17, mostra que a primeira ressurreição acontece junto com o arrebatamento. Então, se a primeira ressurreição acontece depois da grande tribulação, então o arrebatamento também acontece naquele momento. E aí, outro argumento é que haveriam santos na grande tribulação. Né? Você tem, só para a gente dar uma olhadinha aqui, Apocalipse 7,14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, aqui há um anjo perguntando, quem são esses que você está vendo de vestes brancas? Né? Tu sabes. E ele me disse, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então tem toda a conversa aqui. E um dos anciãos me falou dizendo, e estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? Então você tem santos que vieram da grande tribulação. O pré-tribulacionista vai dizer, não, esse aí é o povo que se converteu no meio da grande tribulação. O pós-tribulacionista vai dizer, essa é a igreja, são pessoas da igreja que passaram pela grande tribulação e foram mortas por causa da perseguição. Então o fato de ter santos no meio da grande tribulação já dá indício de que não existe um arrebatamento antes dela. Bom, esse texto aqui eu vou deixar para um outro momento. Tá? É um texto que fala que sobre a presença do anticristo na Terra e existe um que o resiste. E aí a gente interpreta como que esse que o resiste é o Espírito Santo. E aí completa, existe um que resiste até que do meio seja tirado. Um vai dizer, é o Espírito Santo que vai ser tirado quando a igreja for arrebatada. E aí o diabo vai ter poder, né, na grande tribulação. Outros vão dizer que esse que do meio seja tirado é o próprio anticristo que vai ser tirado do meio quando Jesus voltar. Tá? Até então, o Espírito Santo resiste. É um texto para a gente ler com mais calma. Bom, os midi-tribulacionistas são os menos falados, né? Eles sugerem que o arrebatamento ele acontece no meio da grande tribulação. Ele entende que quando o chicote for estralar mesmo, o povo ele é tirado. Então, durante 3 anos e meio, o povo passa pela grande tribulação e aí Jesus arrebata. Aonde que eles tiram base? Né? Tem Daniel 9, 24 a 27, Apocalipse 11, onde tem as 2 testemunhas profetizando e elas são mortas e depois de um tempo elas são ressuscitadas e sobem ao céu. Eles interpretam como sendo o momento do arrebatamento. Daniel capítulo 9 fala sobre um período... Vamos dar uma olhadinha? Daniel 9, 24. Só para mim também não cometer grandes erros aqui. Que é justamente sobre as 70 semanas. E a ordem para restaurar Jerusalém. Não, eu acredito que é outro texto. Eu acabei me equivocando aqui no texto que eu coloquei, mas a gente pode estar encaminhando depois para vocês, tá bom? Aonde cita-se um período de 1.200 e poucos dias, que dá a entender que são 3 anos e meio, tá certo? Mas é a visão assim mais controversa e menos apoiada. Então é isso, tá? Os principais argumentos que cercam o pré-tribulacionista e o pós-tribulacionista são esses. Eu coloquei nos 2 slides, tá bom? Esses argumentos que eu encaminhei para você. Aí do pós, né? O arrebatamento acontece no final da grande tribulação, conforme Marcos 13 ou Mateus 24. A vinda de Jesus vai ser visível. O arrebatamento acontece junto com a primeira ressurreição, que acontece no final da grande tribulação, segundo 1 Tessalonicenses, de acordo com 1 Tessalonicenses e Apocalipse 19 e 20. Não existem textos que afirmem o arrebatamento pré-tribulacionista. A vinda de Jesus ela ainda vai ser iminente, ainda não vamos saber
quando será a vinda de Jesus, mesmo que no final da grande tribulação, porque não tem como saber onde a grande tribulação começa. Os santos que morreram, né, durante a grande tribulação estão descritos aí em Apocalipse. E a Bíblia não cita conversões pós-arrebatamento. Tá? Gente, falei demais, tá bom? Passei da conta do horário aqui, do tempo de todas as demais aulas. Poderia até fazer um corte aqui, mas a gente vai assim mesmo. E é isso. São muitas linhas, tá? Dá para fazer, sabe, uma aula para cada uma delas, mas a gente vai tentar ficar com esse resumo. Amilenismo, pós-milenismos, e aí você tem duas. Pré-milenismo pré-tribulacionista, que acredita que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação, e o pré-milenismo pós-tribulacionista, que acredita que a igreja passa pela grande tribulação. Tá? Então, vocês podem reforçar esses estudos com outros conteúdos aqui da internet. Alguns vão ser mais tendenciosos para um lado, outros para o outro. E também com conteúdo da apostila. Tá certo? É isso. Muito obrigado e até uma próxima.